Bom dia, minhas estilosas. Vamos começar mais uma live super especial. O pessoal tá chegando, eu enviei essa live para algumas mãezinhas, todas que eu lembrei porque todas são super especiais. E eu trouxe hoje uma psicóloga especialista em família, em crianças, em desenvolvimento. Então, uma pessoa que realmente vai agregar muito para nós aqui. Eu ainda não sou mãezinha, mas eu fui aprender um pouco sobre o assunto. E realmente, esse momento de quarentena é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, né, com algumas coisas diferentes que acontecem dentro de casa. Eu vou chamar já a minha profissional mais psicóloga linda. Vamos ver, estou chamando a Miriam. Eu vou também. Oi, minha Ah, querida! Que, que de... que saudade! saudade, que delícia ter você aqui. Tudo É... bem? Feliz tô- aniversário, gente! Para quem não sabe, ontem foi aniversário dela! Obrigada! Foi muito gostoso, muito especial. Muita gente mandando mensagem. Tão bom sentir, querida, ainda mais Com quando a gente está certeza. longe, né? Quando a gente está É, longe, é assim, é mais, tem um gostinho melhor cada mensagem. Eu fui dormir acho que mais de uma hora respondendo todas as mensagens, porque eu acho assim, cada pessoa que vem dar um abraço na gente através de uma mensagem, né? Tão gostoso, tão bom, né? Então, uhum. eu quis retribuir esse carinho também de cada uma das pessoas. Foi bem E legal. também nesse momento que nós estamos vivendo, né, Dani? Tanta gente, eu tenho certeza que tá bem perto de você, mas não pôde estar tão perto assim, né? Ah, Então você, agora, você sabe como eu sou, né? Com certeza absoluta eu iria estar com as pessoas. Porque você sabe, eu nem gosto, né, de não estar. muito, né? Não muito, não muito. Mas tudo bem, é um momento, e é isso também que a gente trouxe, né, esse tema, porque eu vejo que muitas mães também estão nesse momento buscando o Uhum, melhor para os filhos, para a harmonia uhum, familiar dentro de casa. E como eu falo com uhum, muitas mulheres aqui, eu achei muito interessante a gente trazer alguém que tivesse, né, um know-how, uma uhum. especialidade dentro, né, desse assunto para falar com a gente com propriedade e estar junto e poder ajudar nesse momento, porque assim não é fácil, né? Nossa senhora, Dani, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Uma coisa totalmente inédita e uma situação de extremo estresse, né? Então a gente está vendo estresse em vários âmbitos, né? Nas mães também e também nas crianças, né? O reflexo disso tudo também nas crianças. Está sendo Exato. difícil para todo mundo, né? Acho que aí nos Estados Unidos também está muito difícil, né? Eu É, é que sei. eu não sei te dizer, porque assim, o que eu tenho assim, é que no Brasil a gente tem mais ajuda. Aqui Uhum, nos Estados Unidos, nós não temos ajuda com as crianças. Então, já é um pouco uhum, diferente aqui a diferente. dinâmica. Só que, ao Uhum, mesmo tempo, tem a escola que é um pouco diferente do Brasil. A escola é das 9 às 3 da tarde, normalmente. Ou o dia todo uhum, para as mãezinhas que trabalham. Então, assim, entendi. realmente mudou a rotina de todas as mães, pais. Uhum, E uhum. pelo que eu sei, não tenho certeza, mas pelo que me falaram, é que essa rotina parece que vai se estender só agora, volta em agosto. Eu não sei se é verdade ou não, porque as crianças Uhum. estão estudando em casa. É, então. E aí a mudança da rotina é completa para todo mundo, né? A mãe que tinha o papel antes de sair trabalhar ou de cuidar das coisas da casa, agora ela tem que cuidar das coisas da casa, cuidar das coisas das crianças, ajudar as crianças a fazer lição, manter as coisas limpas, fazer comida e dar conta de mais um monte de coisa, né? E Exato. aí a responsabilidade delas aumentou muito. E mesmo as mães que têm ajuda aqui no Brasil, Dani, o que está acontecendo? Como os avós são grupos de risco, as crianças que costumavam ficar com os avós não estão ficando, né? Ah, Porque estão ficando em casa com as mães, porque não estão podendo encontrar os avós. é Então, verdade. mesmo as mães que tinham esse apoio, né, que tinham essa rede de apoio um pouco maior, perderam, né? E aí, no meio disso tudo, tem a cobrança, né, de que tem que render, tem que fazer 1000 cursos online, tem que voltar a ler todos os livros,
tem que fazer todas as aulas de yoga do dia. Não, é fácil, eu falo, viu? Você sabe como eu sou transparente, sempre fui muito direta. Pra mim é fácil, não tenho filho, vou mesmo. Eu tô conseguindo ter tranquilamente uma quarentena até agora maravilhosa, Uhum, produtiva. Eu coloquei uhum. objetivos, então tá tranquilo pra mim. Mas se eu tivesse um filho, se eu tivesse dois, aí pronto, eu já, sei lá, eu já Já ia ligava se pra você perder. todo dia. Olha aqui, Mas é bem isso. a Carol tá dizendo aqui, oficialmente está declarado até dia 1º do 5, mas suspeito que o ano letivo termina sem eles voltarem para a escola, que é o que eu te Aí nos falei. Estados Unidos isso, É, né? é. Aqui a gente teve a antecipação das férias em algumas escolas, então as férias de julho já estão, acho que já estão acontecendo ou começam semana que vem. Só que até aí então os pais estão recebendo o conteúdo em casa para produzir com os filhos, né, Dani? E Uhum. assim, tem se exigido dos pais esse papel que não é deles, né? Os pais não têm essa formação pedagógica de ensinar, de conseguir. Claro que fazem muito por amor e fazem o que conseguem, né? Mas acho que o meu papel muito aqui é passar essa tranquilidade no sentido de que tudo bem não dar conta das coisas às vezes, né? Porque esse não é o papel deles, né? Eles fazem o máximo que eles conseguem, só que não tá todo mundo no mesmo barco, né? É Eu tenho verdade. recebido muito essa angústia das mães, muito, de que não estão conseguindo dar conta dessa realidade dos filhos agora, porque simplesmente ou porque não lembram das matérias, ou porque as matérias realmente são difíceis e não tem essa bagagem pedagógica para se tornar professor do dia para a noite, né? E além de tudo, tem aquela cobrança de manter o filho com alguma atividade. Então tem que bolar atividades, tem que bolar brincadeiras, 1000 vídeos, 1000 coisas sendo mandadas pelo WhatsApp, no grupo de mães, Dani. É. É um monte de PDF todos os dias de dicas de atividades, não sei o quê. São super legais, é válido, né? Com certeza é válido, mas tem que dosar, né? Porque pode também causar essa culpa imensa de não dar conta de tudo. E a gente sabe que nós somos limitados, né, Dani? Não é tudo que a gente quer. A gente queria abraçar o mundo, mas a gente não consegue, Não né? consegue. Aqui, ó, a Carol disse como se tornar professor. Exato, como é difícil. Você imagina, é que eu não tô na pele delas para eu li um pouco, eu fui ler um pouco sobre tudo isso ontem à noite. Algumas coisas eu achei bem interessante, que eu acho que a gente pode entrar. Ao mesmo tempo que a gente está com esse tema, que é um tema tão complicado para as mãezinhas, eu li uma coisa que me impactou. Depois eu posso até colocar também lá no Instagram, marcar você e você a gente Uhum, repostar. Que assim, ao mesmo tempo que nós adultos vamos lembrar desse momento como um momento de crise, de uhum. economicamente ruim, Instável. instável, esse vai Uhum, ser a nossa lembrança lá na frente. Para as crianças, elas vão lembrar como os melhores momentos em família, os melhores momentos que ela desenhou com os pais, que elas almoçaram com os pais, que elas uhum, estiveram com os pais. Então, uhum, na lembrança, que é uma lembrança incrível que a gente tem de quando a gente era criança, as uhum. crianças vão amar esse tempo que estiveram em casa. Como que você diz sobre essa frase que eu li? Assim, eu achei muito impactante isso, para que as mães, as famílias tirem esse peso, porque naturalmente Exatamente. elas já estão juntas, né? Exatamente. E também, Dani, eu acho que é super legal você falar isso, porque é uma oportunidade da família fazer coisas juntas, né? E é importante no dia da criança ter essa oportunidade de fazer as coisas juntos, que normalmente é o tipo de coisa que não acontece, né, diariamente. Seja pela quantidade de horas que o pai trabalha, que a mãe trabalha, ou seja pela carga da escola mesmo da criança, que acaba ficando o dia todo na escola, quando chega tá cansada, né? Enfim, quando a gente quebra essa rotina, a gente tem essa oportunidade de dar esse tempo especial para a família, né? Esse tempo especial de fazer coisas juntos. E realmente isso aproxima, porque faz com que a comunicação flua, com que as relações entre os membros da família se fortaleçam, né? É uma oportunidade incrível. Só que, de outro lado, eu até vi que tem uma mensagem aqui, ó, que ela falou assim, ó, que as próprias crianças cobram, né, coisas para fazer. Uhum. E aí, quanto a isso, eu tenho uma coisa, assim, muito importante que precisa ser dita, né? Que é assim,
as crianças também precisam do ócio. As crianças também precisam do tempo sem fazer nada. Porque é aonde elas vão se encontrar com elas mesmas e criar. É nesse momento que as crianças têm oportunidade de criar. A hora do não fazer nada é quando a criança vai falar, então eu não tenho nada para fazer, então eu vou brincar de alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa para fazer. E isso tem que estimular. Só que a gente não consegue. Nem sempre a gente consegue deixar as crianças sem fazer nada, porque a gente se cobra o tempo inteiro de fazer alguma coisa e ser produtivo o tempo todo. Né? Uau! Então a Faz gente tem muito que sentido. perceber o quanto isso é nosso e o quanto isso é da criança. Porque é essa nossa cobrança de não se aceitar deitar no sofá para assistir um filme ou de ficar uma tarde inteira sem fazer nada, é uma cobrança nossa, de nós adultos que queremos ser produtivos o tempo todo, que queremos o tempo todo estar ocupado, rendendo e, pelo amor de Deus, o ócio é a oficina do diabo, como dizem, né? Só que se a gente não tem esse tempo ocioso, a gente não tem a oportunidade de criar. A gente tira uma grande oportunidade da criança, Ah, né? então você acha que nós temos que estimular as crianças a esse tempo? Tem que ter, por exemplo, que eu vi alguns pais próximos a mim que criam uma rotina para as crianças. Eu É importante. quero saber sobre isso também. Na parede da minha afilhada, uma gracinha. Ela falou, Dinda, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu achei isso muito legal, porque ela estava levando super a sério. E você acha que nessa rotina é importante, além de ter a rotina, e mesmo que seja agora vamos assistir um filme ou agora vamos na culinária, você acha que tem que ter um tempo que seja o ócio, você vai fazer o que você quiser. Sim, porque assim, a estrutura da rotina é muito importante para a criança seguir uma segurança, né? Porque vamos pensar assim, a criança acordava, ela tinha o tempo dela para ir para a escola, ela tinha o tempo dela para voltar, fazer lição, tal, tal, tal. De repente isso se desmorona, né? Então, o máximo que a gente conseguir aproximar da rotina da criança traz segurança para ela. Ela sente que ela não tá tão perdida assim, é férias, não é férias, meus pais estão em casa, tá tudo esquisito. Não, ela tem a rotina dela, ela sabe que aquela hora ela vai fazer aquela coisa, que no horário que ela estaria na escola. A outra coisa, pais, não esperem que ela fique as 4 horas que ela fique na escola, as 4 horas estudando. Isso não vai acontecer. É uma expectativa nossa, nem a gente fica 4 horas estudando seguida, né? Não mesmo. Então, é impossível, né? É impossível. Isso, uma criança, se manter a criança 4 horas sentadas estudando. Não dá. Então, tem que ter uma flexibilidade por parte dos pais também. Mas, enfim, falando da rotina, é importante que aquele momento, por exemplo, na manhã, que ela estaria na escola, que ela faça as atividades pedagógicas 25, 30 minutos, descansa 10 minutos, faz mais 25, 30 minutos, dependendo da carga de cada faixa etária, né? Que a gente sabe que as crianças mais velhas têm mais coisas. Mantém mais ou menos no mesmo horário o almoço, dentro do possível também, porque se a mãe não consegue fazer o almoço sair no mesmo horário porque ela está trabalhando em casa, tudo bem. Mas tenta manter mais ou menos a mesma rotina para essa segurança da criança, né? E aí tentar colocar nessa rotina exatamente a forma como você falou, o horário do ócio, que a criança vai escolher o que ela vai fazer, que a criança vai fazer o que ela quiser, né? Da mesma forma como nós também fazemos o que a gente quer em determinados momentos, né? E também colocar, se possível, uma hora da integração entre todos da família. Então, que legal! Então, por exemplo, vamos fazer a refeição juntos, todos os dias, no almoço e no jantar. Depois a gente vai jogar um jogo de baralho, depois nós vamos fazer alguma coisa. Todo mundo faz junto alguma coisa, né? Porque assim, Dani, quando a gente tá dentro de casa, com todos os membros, a gente esbarra em outro problema, dos relacionamentos, né? Porque a gente é obrigado a ficar o dia inteiro com os defeitos dos outros, vamos dizer assim. Né? É muito difícil mesmo que isso. seja família, são defeitos. Assim como eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente esbarra nesses problemas de relacionamento, as coisas, o clima pode ficar muito mais tenso, né? Então, ficar em casa na tensão e com problema de relacionamento é mais difícil, mais pesado ainda. É verdade. Né? Então, tudo que a gente puder fazer para aliviar essa tensão, né? Seja com uma atividade todos juntos, ou todos conversando sobre determinado assunto. Enfim, acho que é uma oportunidade da gente também estreitar esses relacionamentos, né? Ao invés de afastar. Porque nesses tempos agora, realmente, a gente
Por exemplo, é que eu não sou mãe, então eu não gosto de falar de algo que eu Uhum. não sou ainda, ainda eu não sou formada em psicologia, né, nessa área, como uma profissional de moda. Então, assim, eu não tento entrar em áreas que eu não sei muito. Eu fui ler ontem à noite. Uma outra Uhum. coisa que eu li também muito é assim, as mães se comparando. Porque eu faço isso, então você tem que fazer isso, aquilo. E isso vai gerando uma ansiedade dentro da mulher e uma Com cobrança certeza, grande. Porque na com minha certeza. casa eu faço isso, na minha casa. E, ai, como que você não consegue fazer? Aqui, Exatamente. uma outra coisa que eu li é sobre. Nós não estamos, né? Acho que está muito falando sobre isso. Nós não estamos no mesmo barco. Porque Exatamente. cada barco, a gente está no mesmo momento em diferentes barcos, né? E que cada um tem que respeitar o barco que está. Então, assim, Exatamente. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas comparações entre mães, né? E Uhum. essa questão de não estar no mesmo barco e tá tudo bem não estar no mesmo barco e parar de se cobrar uma outra ou assim É. mesmo. É, e rola muito isso, viu, Dani? Rola muito essa questão das mães entre elas, por quê? Porque é difícil você chegar num grupo de mães e falar, eu não tô dando conta, né? É Entendi. difícil você chegar num grupo de mães e falar, o meu filho não tá sentando para fazer a atividade pedagógica da escola. É muito difícil a mãe assumir isso, né? Porque esbarra em coisas dela. Então, eu Em não tô dando dificuldades, conta. né, que ela tem. Exatamente. Eu não tô dando conta de fazer o meu filho estudar. Eu não estou dando conta de fazer a rotina do meu filho. Eu não estou dando conta do almoço sair meio-dia, né? É mais fácil postar no Instagram as coisas que dão certo, né? O meu filho fazendo tudo direitinho, como todo mundo espera, né? Do que mostrar por trás o que tem disso, que nem todas as casas as coisas são iguais. E essa coisa que você falou do barco é muito legal, porque assim as coisas que fazem sentido para mim, na minha vida, não podem não necessariamente fazer sentido na sua vida. Então, por exemplo, tem 1000 dicas, 1000 receitas, né, do que se fazer. Eu acho muito válido, porque dentro dessas, pode ser que uma faça sentido para você, uma faça sentido para mim, enfim. O problema é querer seguir tudo à risca, né? E aí, quando você segue, mas você não dá conta, você se frustra, né? E você se frustra porque eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa pessoa, eu não dei conta, o problema é meu filho não é tão bom assim. Olha o tanto de pensamento que a Meu gente Deus. cria, né? Quando rola essa comparação, né? E Só eu uma sinto observação, assim, uma muito. das comparações que também me chocou quando eu estava lendo sobre o tema, para poder vir conversar com você, é que né, nessa questão de barco, é assim, Miriam, eu queria que você falasse, tem mães que elas precisam ir trabalhar, e elas vão trabalhar porque é necessidade. Aí as outras mães olham com um olhar assim, como assim você vai? E a saúde da sua Uhum, família tem que ser em primeiro lugar. uhum, É fácil eu falar que a saúde da minha família é em primeiro lugar quando as minhas contas estão pagas, quando eu estou numa casa que é própria. Isso é muito uhum. fácil. Aí você não sabe. O Uhum. que eu acho que acontece muito hoje em dia é essa questão de empatia, amiga. Porque eu É, acho que se a gente se unir nesse olhar, vai dar muito. A gente não sabe o que o outro está passando para você julgar. exatamente, Então, eu queria que você exatamente. entrasse nessa questão dessas mãezinhas que precisam, nesse momento, sair para trabalhar e tudo Uhum, bem, e as outras que não uhum. precisam, também não precisam julgar as mãezinhas que sabe, esse conflito. Queria que você falasse um Exatamente. pouquinho sobre isso. Mesmo porque, Dani, assim, vamos supor, né, que eu precise sair para trabalhar, né? As minhas obrigações como mães, vamos dizer assim, fazem com que eu pense no bem-estar da família como um todo. Quando você Uhum, se torna mãe, a sua responsabilidade passa a ser mais do que você, né? Mais do que eu se eu morasse sozinha e não tivesse nenhum outro membro da família. É diferente. E né? aí te passam outros milhões de medo, né? O medo da escola do filho, a saúde do filho, dar de comer para o filho, né? Coisas básicas. E Uhum, como que nós vamos abrir mão dessas preocupações que são reais, né, que são funcionais, que são preocupações válidas, pelo fato de, para correr o risco de não ter o que comer. Quando a gente esbarra nessa situação, eu acho que até é inimaginável para nós que estamos numa situação confortável, vamos dizer assim, perante as pessoas que têm comida.
que Uhum, não tem tempo, uhum. né? Então, é fácil a gente ousar algum tipo de julgamento quando nós estamos do lado de cá, né? É muito fácil. Mas olhar realmente, eu falo sempre que nós temos uma lente, né? E muitas vezes a gente precisa tirar o óculos para a gente ver realmente a realidade. Porque a realidade do Brasil, principalmente, não é essa do Instagram, Não é. né? Não é essa do Instagram. A nossa realidade hoje no Brasil é muito, muito além. Acho que a gente não consegue nem imaginar, né, Dani? Do que as É, pessoas estão passando. eu acho que não. Eu, sinceramente, eu vou dizer por mim, eu acho que a gente pode imaginar, mas não ter uma ideia e sentir aqui dentro para falar assim para uma mãezinha que precisa ir trabalhar, que precisa deixar seus filhos Uhum. e que ninguém tem que julgar, né? A gente tem que olhar com empatia. O que é certo para mim, talvez não seja certo para você, e tudo bem. A única E, questão é o e equilíbrio outra e o coisa, respeito, Dani, né? e outra coisa é que, assim, às vezes a gente precisa pensar também que a mãe tá saindo por necessidade, mas por dentro ela tá morrendo de culpa. Ai, é Ela tá angustiada. Ela não tá indo feliz da vida trabalhar. verdade. Se ela pudesse, ela podia, nossa senhora, ficar em casa, mas ela não consegue, ela não pode financeiramente, Uhum. né? Ela depende daquele emprego. Então, assim, a gente fala, assim, fala, julga, mas quando a gente vai olhar por trás, será mesmo que essa pessoa não está se sentindo culpada de sair trabalhar? Como que ela está se sentindo de ir trabalhar e mais, como ela está se sentindo de ser julgada desse jeito? Uhum. Né? E tem recursos, porque a única forma que ela tem é ir trabalhar. Exatamente. Ou mesmo as mãezinhas que trabalham de home office, que às vezes queria ficar mais com a filha, queria ter o dia todo para se Exatamente. dedicar e ela não tem, porque ela tem que trabalhar em home office. E tudo bem, né? Exatamente. Aí vem uma outra Exatamente. mãe que não precisa trabalhar de home office e vem querer falar para outra pôr o dedinho na mãe. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio de a gente, principalmente agora, se atentar a não julgar, a ter muita Uhum. empatia, acho que não só nesse momento, né? Exatamente. Espero que isso seja um aprendizado desse período, né, Dani? Porque com uma certeza nós temos. Nós vamos sair disso tudo muito diferente de como nós entramos, né? Aí a interpretação que cada um vai fazer é muito subjetiva, é muito individual, né? Só que nós estamos passando por um período que a gente tem que perceber e valorizar muito a nossa saúde emocional. Assim, muito. Porque realmente não está sendo fácil, está sendo muito angustiante ficar em casa, se deparar com seus próprios sentimentos, com as suas próprias angústias, as suas ansiedades, os seus pensamentos depressivos. E aí, de repente, a gente voltar para um cenário incerto ainda. É, Porque todo mundo que vai voltar para a rua, em breve, vai voltar com medo, né? eu vi ontem, eu estava assistindo ontem uma live muito interessante falando sobre marketing, mas tem um gancho do que você está falando. Ela fala sobre o período que começou, o período que nós estamos, que é o meio da crise, saindo da crise, que é o medo, e depois voltando à vida normal, que a gente ainda tem 3 ciclos para viver, que a gente está aqui no meio da crise, o final da crise, que é o medo, e depois a Uhum, continuação da vida. Como uhum, nessas 3 etapas dentro do marketing, né? Mas que faz super uhum, link com o que você está falando. A gente vai ter que uhum. aprender a viver diferente, porque não vai ser igual. Exatamente. Não é porque acabou a Exatamente. quarentena, acharam uma vacina, um remédio, todo mundo para rua. As pessoas, a gente não sabe como Insegurança, o medo, exatamente. e como E tudo lidar com isso, isso, Dani, né, Miriam? e tudo isso é gerador de estresse, seja para nós, seja para as crianças. Ontem eu falei um pouquinho no meu Instagram sobre a dificuldade para dormir e eu recebi tanta mensagem de gente me falando que está com dificuldade para dormir. Assim, olha lá. Eu tenho uma insônia assim muito grande de muitos anos e é uma coisa que pesa para a pessoa no dia a dia, muito. Então, e aí isso já é um dos sintomas do esgotamento emocional, né? Porque quando a gente se encontra num período de estresse, né, de muita tensão e que a gente gasta muita energia durante o dia, olha lá, a Fabiana falando, eu fui dormir às 3 horas da manhã.
Então, isso está sendo muito comum, né? A dificuldade para dormir. E também não podemos esquecer das crianças. Crianças têm estresse, sim, e nós precisamos estar de olho. Porque se para nós está difícil, né? Se para nós está difícil lidar com tudo isso, pode fazer com que a gente tenha alteração na nossa fome. Então, gente com muita fome, com compulsão assim absurda, ou gente perdendo a fome, né? Gente com dificuldade para dormir, são sintomas físicos mais derivados de um processo emocional do estresse, Uau, né? faz muito sentido isso que você falou. Esgotamento emocional que você falou? É, É, foi. pode fazer muito sentido, porque a minha insônia veio com o esgotamento emocional. E eu Uhum. nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu sempre estou em busca da onde tem vindo a minha insônia. E imagine quantas Uhum. pessoas agora podem adquirir essa insônia por Com conta certeza. desse momento. Aqui, ó, Exatamente. muita insônia, o pessoal realmente está. Aqui eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como está o sono de vocês, como vocês É. estão sentindo o sono de vocês, estão conseguindo dormir tranquilamente, como que tá? Uma outra coisa também que eu queria que você falasse é exatamente isso. Eu tenho muito próximo de mim, né, alguns problemas de síndrome do pânico, da mãe e a Uhum. criança não estarem bem, disso, de não Uhum. dormir, da criança ou adolescente não Uhum. estar, não conseguir comer. Como lidar com Uhum. isso? O que você fala de ajuda, Miriam, para a gente conseguir desenvolver essas questões que estão acontecendo e assim muito próximo de mim Uhum. dentro de casa? Porque não é Uhum. brincadeira, né? Não, Tudo isso é não. muito sério. Assim, Dani, no cenário que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa saber que é esperado um certo nível de medo, um certo Uhum, nível de ansiedade e um certo nível de estresse, né? Não tem como a gente esperar que as pessoas estejam, nossa, porque assim, não tem como a gente tirar o medo da vida da pessoa, né? uhum, Começa por aí. Nós precisamos ter medo para a gente se proteger. O que é o medo? A fuga. Então, a gente precisa ter medo para a gente se proteger em muitos momentos. Então, o medo existe. Só que a gente precisa pensar na intensidade desse medo, né? Quando nós estamos falando de um período de estresse que nós estamos vivendo, é esperado um nível maior, né, de medo, de uhum. ansiedade, por conta de tudo que nós Naturalmente. temos. Exatamente, naturalmente. Social, entendeu? Uma coisa Uhum, social. É esperado socialmente que a população esteja mais ansiosa, com mais medo, mais depressiva, né? É esperado. uhum, Só que, assim, em que momento a gente realmente tem que procurar ajuda quando isso passa a prejudicar a rotina? Então, por exemplo, noite sem dormir, passar a não comer, ou então comer compulsivamente. E, assim, nos dias de hoje, é difícil falar procurar ajuda. Procurar ajuda como? Se está todo mundo em casa, né? Então, assim, o que eu posso dizer é, as pessoas que estão morando em família, conversem, né? Esse diálogo e esse acolhimento no que cada um está passando é importante, porque a gente pode, assim, a gente pode desenvolver até uma maior segurança, né? De ter um ambiente onde você pode falar o que você realmente está sentindo, de você, pelo menos, minimamente dizer o que está passando, não esconder isso, né? E se você não confia na sua família, liga para alguém, né? Hoje a gente tem tantas oportunidades de falar por vídeo, enfim, compartilha, porque a pessoa vai ver que minimamente tá todo mundo no mesmo barco, que nem você falou, só que pensando na questão dos sentimentos, né? Diferente do que eu estava sim, falando antes. sim. Mas a questão de ver as pessoas, nem que seja por vídeo, né? Pessoas que não vê por conta do isolamento social, então fazer uma ligação. Outra coisa muito legal que agora o governo liberou, né, o isolamento parcial para as pessoas praticarem atividade física. Então, pratiquem atividade física. Nós temos o sol aqui no Brasil, que é maravilhoso, né? Então, os benefícios da luz solar, da vitamina D, tomem sol, De né? repente, as Tomem. mães podem ir junto com os filhos, fazer uma caminhada todo dia de manhã Exatamente. juntos. E nessa caminhada, eles podem conversar, trocar experiência, se Exatamente. aproximar do filho. Então, é uma rotina que Exatamente. pode ser criada, que é o que você está me dizendo. É uma ideia que eu tive, pela sua orientação, a Sim. ideia que eu teria assim, bom, se não tá legal o relacionamento, não é que não está legal o relacionamento, eu tô vendo meu filho se afundar nisso, com esse Uhum. problema, não tá sabendo lidar, não tá sabendo fazer um Uhum. isolamento social, então vou pegar o meu filho, vou fazer uma caminhada todos os dias, Uhum. conversando, tomando sol, né, como Se você aproximar, né, se Dani? Se aproxima aproximar. e Eu ter essa acho que é muito conversa, né? importante. É.
E o tomar sol, fazer atividade, a questão da compulsão alimentar, nesse período é muito complicado eu dar alguma orientação, porque você está em casa, qualquer coisa, você abre a geladeira e você tem tudo ali, né? Aí seria uma reeducação anterior, né? Ao que Uhum. comprar no mercado. Porque se você não abre a geladeira e não encontra, você não come. Seria uma educação anterior. Só que Uhum. nós estamos vivendo um período muito complicado para dar algum tipo de orientação em relação a isso, porque agora nós temos uma prévia, né, de que dia 22 agora retorna, mas assim, ainda é incerto, Aqui né, que para a gente nós, aqui para nós não. Só que é certo até dia 30. Então, até dia 30 a gente está dentro de casa, isso dentro já de é casa. decretado. Então, assim, aí é um pouquinho antes, aí não sabe ainda também, né? Uhum. Mas ainda a gente tem esse tempo. Aqui a Fabi falou, não consigo dormir antes das 2, todo dia estou ficando até tarde porque o sono não vem. Aí a Carol disse, Uhum. aparece uma fome sem estar com fome. E isso eu me vejo Uhum. também, viu, Carol, junto com você. Porque até eu passei com a nutricionista, com a Uhum. Valéria, e que você conhece, Mira, e ela me disse isso, Dani, e o meu caso é muito açúcar. Açúcar Uhum. supre a minha necessidade de ansiedade, de me fazer bem, né? A açúcar me faz Uhum. bem. Eu sou uma formiguinha. Então, ela falou, Dani, para e pensa. Se você realmente precisa comer aquilo, você está comendo por ansiedade. Porque às vezes a gente engole o Uhum. alimento e nem gosto a gente É, sente. nem sente o gosto, né? Pela ansiedade, né? Pela compulsão mesmo, né? De se preencher, né? Porque eu acho que é muito por esse vazio, sabe, Dani? Essa questão de a fome sem ter fome é muito por esse vazio que nós estamos, por essa questão existencial que nós estamos vivendo, né? E isso também faz a gente pensar em talvez ser uma oportunidade de reavaliar o quanto nós estamos cuidando da nossa saúde, tanto física quanto emocional, né? Porque se a gente precisa da imunidade nesse período, se a gente se a gente pratica exercício físico, se a gente cuida da nossa saúde física e da nossa saúde emocional, nesse período, teoricamente, nós estaríamos longe do risco de correr um risco, estar entre o índice de mortalidade, vamos dizer assim. Uhum. Né? E isso volta a reforçar mais uma vez a importância da gente se cuidar por um período longo, né? E Uhum. não só nos momentos em que a gente se vê nessa situação. Tem mais uma mensagem A Mi aqui. falou fome também, tá fogo, ó. Tá todo mundo reclamando de insônia e fome. E E a a Fabi fome. falou, a Nena falou, as famílias realmente perdeu a essência quando eu digo a respeito de diálogo e contato. Realmente é uma das coisas que tá pegando muito. A Sandra escreveu aqui muitas as emoções. Uhum, Acabei de ser dispensada da empresa por uhum. conta da pandemia, mas deu apetite, está nas alturas. Meu apetite está nas alturas. Sandra, eu Sandra, imagino. força aí, hein, Sandra? É, e infelizmente é uma situação que a gente está vendo cada dia mais as pessoas passarem, né, essa questão do desemprego. Isso gera uma insegurança muito grande, né, uma incerteza muito grande. Então eu imagino que sua vontade de se preencher esteja imensa realmente e essa compulsão, né, toda. Mas se eu posso te dizer alguma coisa, né, em relação a tudo isso, né, estude estratégias de, não agora, né, não hoje, não amanhã, porque ainda a emoção está muito à flor da pele, né, estratégias de você se inventar. Então, não por conta do trabalho, mas também de se ocupar com outra coisa, porque a questão do desemprego, né? Eu estou desempregada, faz com que a gente caia em alguns pensamentos de talvez eu não seja tão boa assim, talvez me escolheram para demissão porque eu não sou tão eficaz, porque eu não sou tão produtiva. Pode cair em alguns pensamentos negativos assim, de julgamento próprio, né? Uhum. Mas aí é a hora da gente avaliar o cenário como um todo, né? Um cenário mundial. Quantas pessoas estão perdendo emprego, né? Para a gente voltar um pouquinho para as evidências que a gente tem e parar de fantasiar um pouco, porque são esses pensamentos negativos que nos levam aos sentimentos piores. Exatamente. Eu queria compartilhar uma coisa aqui com você. Você sendo psicóloga não só de crianças, mas também, né, de adultos em geral, Uhum, especialista em crianças e família, mas também atende, né, mulheres normal que não têm uhum, filhos.
normal que eu digo assim, que não tem filhos, né? Não, todas as Não tem mulheres. filho. Aliás, Mulheres. eu me acho mais anormal, na minha idade, ainda não ter filho, do que eu me vejo ao contrário. Porque a maioria das minhas amigas já tem filhos, né? Aham. Então, assim, o que eu fiz foi exatamente essas lives que com o meu intuito era ajudar outras pessoas a divulgar o seu trabalho e ajudar as mulheres que estão do outro lado, que são minhas seguidoras, que me acompanham, Uhum. criar Uhum. essa corrente do bem. E isso, Uhum. o que que foi? Eu coloquei um projeto novo na minha vida. E de verdade, Miriam, eu não olhei do lado, eu não pensei em outra coisa a não ser nesse projeto novo, no qual era o intuito dele e no que isso poderia ajudar as pessoas. E isso Uhum. me trouxe, assim, um conforto, porque, assim, esse projeto que eu acabei fazendo parece que é simples. Aí entra aqui na hora da live, pronto, acabou. Não é, tem todo um Uhum. projeto Uma por trás, preparação, né, uma Dani? preparação Uhum. que requer muito de mim. E isso, Sim. quando eu criei o projeto, que eu fiz o vídeo, é super real. Eu tava super mal, assim, dias eu tava bem, aí outros dias eu tava muito mal. E isso movimentou. Eu até, às vezes as pessoas falam assim, eu até tava pensando, eu vou falar isso, parece que eu tô querendo me mostrar no sentido assim, eu não quero que ninguém se compare a mim, eu só quero dizer que isso ajudou a mim. E não tem problema também eu dizer que eu achei meu eixo. Eu achei o meu Uhum. eixo. Parece que eu não Uhum. estou em quarentena, juro pra você. Uhum. Eu tenho coisas para fazer o dia todo. Eu comecei um outro projeto novo que eu já estou desenvolvendo. Então, assim, Uhum. eu acho que vocês que estão aí, mulheres, eu queria dar assim, minha contribuição pessoal e pequena, que a partir do momento que eu coloquei projetos novos no meu caminhar, fui mandada embora. Tudo bem. Então, o que, que eu posso fazer para contribuir com alguém? Ou o que eu posso fazer por mim no meu trabalho, que vai me ajudar e que vai ajudar outras pessoas. E Uhum. isso vai tirar o foco. Eu não me sinto em quarentena. Até o Fernando fala assim: você não sai de casa. Eu não saio e não tô com vontade de sair, porque tá uma delícia aqui. Eu tô produzindo, eu faço a minha yoga aqui, eu faço a minha meditação aqui, eu faço o Uhum. meu treino aqui, aí eu leio, aí eu vou atrás dos meus objetivos. Eu acho que traçar um objetivo de um projeto novo na vida de vocês Uhum. pode trazer um conforto, um alívio, uma segurança que ninguém tira de você. O que você É, acha disso, Miriam? Assim, foi onde eu achei meu eixo, assim. Eu sim. tô passando a E minha assim, experiência. Dani, porque você já passa por um processo de terapia, você já tem um nível de autoconhecimento muito grande, né? Então você conseguiu encontrar o seu eixo nesse momento de caos. Então muitas pessoas que têm esse nível de autoconhecimento e têm essa motivação interior pelo que trabalham, eu acho excelente essa sua dica, né? Porque realmente ter um objetivo faz com que a gente tenha motivos para agir, né? Então eu quero chegar lá, então eu vou fazer as coisas necessárias para eu chegar lá, né? A gente também precisa olhar nesse período para as pessoas que não têm esse nível Uhum. de autoconhecimento e nem a motivação necessária dentro da sua profissão, né? Porque muitas vezes a pessoa não gosta daquilo que faz, né? E aí entra num outro quesito. Porque daí a pessoa fala, nossa, eu não gosto do que eu estou fazendo e sou obrigada a fazer algo a mais ou então a procurar outro emprego. Então, assim, a gente tem que ter é que nem você falou, a empatia, né? E eu Uhum. acho ótimo você ter trazido esse seu exemplo, porque mostra que é possível, né? Dentro Não, da sua eu não realidade. quero me comparar a ninguém. Eu só acho que, de repente, Sim, dentro de cada uma de nós, seja eu sim. vou cozinhar para minha família diferente, Uhum. é um propósito. Exatamente. Onde quando a gente tem Exatamente. um foco, um propósito, a gente não olha do lado as coisas ruins. E a gente foca É. no bom. É nesse E aí também, sentido. Dani, acaba nem tendo tempo para poder ficar recebendo as milhares de notícias ruins que a gente recebe o dia inteiro, né? Eu acho que isso é muito legal pela questão da distração. Exatamente, A gente exatamente, tira Miriam. o foco, né, do problema do coronavírus, porque a nossa parte, aqueles que conseguem, estão em casa, estão fazendo, não tem mais o que fazer sobre isso. Quanto mais a gente lê coisas ruins, mais nós vamos ficar negativos em relação a isso, sem esperança, né? A gente não vai conseguir ver uma luz. Então, tudo isso que você falou é uma técnica de distração, né? Você Técnica. encontrou a sua distração e mergulhou ali. Você não perde milhares de horas lendo notícias ruins, quantos já morreram,
contando quantos já morreram, quantos estão internados, né? Não, eu Então, sinceramente, eu não sei o que tá. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Eu realmente não tenho tempo e não uhum, foco nisso. Eu foco em outras coisas, o que me traz um bem-estar, um conforto dentro de mim. E é engraçado, Miriam, que é bom falar exatamente o que você falou, de não se comparar. Porque antes, há umas 3 semanas antes, eu passei uns meses muito mal. Então, assim, eu não estava vindo do melhor momento da minha vida. E é engraçado que eu encontrei o meu eixo de pouco tempo para cá, e esse eixo fez todo sentido na quarentena para mim. Então, uhum, mesmo diante de um caos, eu estou sentindo uhum. paz, né? Sim, Eu não sei, sim, eu tenho muitas inseguranças para dizer que não, todos nós claro, temos. Eu estou em outro claro, país, natural. né? É, Se sim. eu tivesse no Brasil, eu estava tranquila, mas aqui não é brincadeira. Tem um Uhum, peso maior. Então, assim, uhum. é legal a gente tentar essa parte que você falou, né? De criar outras conexões para não olhar. Vou ler só um pouquinho o pessoal aqui. Sim. Ah, Daniele, seu olho brilha. Eu te admiro demais, você é luz. Obrigada, Nena. Como eu É te, mesmo, ah, é como, mesmo. como eu te falei, sou sua seguidora há semanas, mas parece. A Nena veio no período da live. A Nena veio aqui. Parece que te conheço há anos. Você tem ajudado tanto com as suas atitudes. Olha que legal. Ó, isso é Legal. legal para mim, não para me achar, mas Claro. não, mas para que eu continue nesse sentido. Poderia estar em casa mal, igual eu estava antes. A Uhum, Mila, exato, concordo. Um dia de cada vez. Exatamente, Mila, um dia de cada vez, sem cobranças. Depois uhum. que comecei a assistir suas lives, parei de assistir tanto jornal, estou me dedicando mais a mim e a minha família. Ah lá, olha o Olha que que nós estávamos lindo! falando, que legal. Aham. É a Nena. A Sandra falou: agradeço a acolhida e as palavras. Precisava ouvir isso hoje. Tenho 55 anos e novas oportunidades vão se apresentar. Dani, sou a mãe da Carolina Romano. Olha que linda! É a mãe da Carolina. Olha para você ver, às vezes é isso que eu falo. Outra coisa, as pessoas estão muito preocupadas com quantidade. Eu quero milhões de Uhum, pessoas na minha live, eu quero que minha live chegue. Não, eu quero que minha uhum. live chegue nas pessoas certas, que ajude, que traga esse carinho, né? Porque Esse acolhimento, né, Dani? é, Acho que é exatamente a palavra é essa, né? e Porque tá você cada um vivendo uma dor. e Uhum, você me conhecendo sabe que eu sempre trabalhei focada na qualidade e não na uhum. quantidade. Então eu quero que as pessoas que realmente precisam estejam aqui. Sim, eu sei. E você, Dani, realmente é brilho e é luz. Eu não tenho outra palavra para dizer. Eu preciso fazer um merchan aqui, abrir um parênteses para falar para vocês que não conhecem o trabalho que ela faz com a Pai daqui de Tu. Vocês precisam conhecer. A Imagina. Dani já organizou vários anos de desfile da Pai. Temos 10 anos já, você acredita? Então, pensa. E 10 anos. aí, enfim, eu teria muita coisa para falar, Dani. Acho que você pode até falar melhor que eu, né, divulgar aí as redes sociais, mas eu queria que vocês soubessem que por trás dessa mulher aí tem um coração imenso. Eu conheço, eu sei e falo com muita propriedade disso. Não, Então, ela imagina. realmente é luz. Vocês que seguem, continuam seguindo, porque tudo que ela passa é muito verdadeiro. Eu sei Ah, disso. obrigada, sua linda. A gente fez alguns projetos também com gravidinhas, né? A gente Uhum. podia falar sobre isso um pouquinho também aqui, né, Miriam? É, as gestantes desse período estão com muitas ansiedades, né, Dani? Porque a questão do coronavírus e a obrigatoriedade de o bebê precisa nascer, precisa ir para o hospital, e o hospital é um ambiente de contaminação. E aí, como que faz tudo isso? Os pais que provavelmente não participarão do parto, porque os hospitais não estão permitindo a entrada, Ai, os Deus. médicos estão fazendo o parto com todos os EPIs necessários. Mas, enfim, é uma situação bem delicada e diferente, né, das gestantes. Mas o que eu tenho orientado é realmente limitar as notícias do dia, né? Procurar coisas de prazer para fazer, então coisas que goste de fazer durante o dia, essa distração, né, de tirar o foco e seguir as orientações do próprio obstetra, porque tendo segurança nas palavras do médico é o que precisa fazer sentido para elas naquele momento. Porque quanto mais procurar, porque assim, hoje, se você colocar no Google risco para a gravidez no coronavírus, eu tenho certeza que vão aparecer coisas horríveis, né? Uhum. E quanto mais a gente se basear por isso,
mais a nossa imaginação vai prejudicar o nosso emocional, né? Eu até eu vi até que o Dr. Sérgio Falcão entrou aqui, não sei se ele está mais ao vivo ou não, mas a gente fez uma live, acho que uns 10 dias atrás, e ele estava mostrando, foi muito bacana, ele falou em números o quanto o coronavírus é pequeno perto dos outros índices de mortalidade, né? Só que a gente não está conseguindo ver isso porque nós estamos tomados por esse monte de emoção, né? Por esse monte de incerteza, está deixando com que a gente não avalie, né? Não filtre e não consiga ver essas comparações. O lado bom, né? Exatamente. A gente está focando no lado ruim, não está... Agora, só voltando para a gente finalizar, que eu queria que você falasse aqui, voltando na rotina. Então, você falou, vamos lá, vamos criar uma rotina, ajudar as mãezinhas que estão aí a criar uma rotina, ou pessoas até como eu. A gente tem uma rotina. Como que a gente cria uma rotina que seja saudável? Claro, que cada um vai ter o seu melhor horário, enfim, o que fazer. Mas o que você colocaria aqui para ajudar nós a criar uma rotina saudável? Até depois vou criar uma e colocar na parede para a gente seguir. O que você falaria? Olha, Dani, seria diferente, por exemplo, para quem está trabalhando em casa, né? Quem está em home office, que precisa estar naquele horário conectada. Acho que daí foge um pouquinho, mas a gente precisa considerar esses compromissos obrigatórios no dia. Então, vamos supor, a gente tem lá o dia das 8 às 20, né? Vamos supor. Dentro desses horários, a gente precisa colocar o que são nossas obrigações. Então, por exemplo, quem trabalha, os horários de trabalho, os horários das reuniões, no meu caso, os meus horários de atendimento, né? Dentro desse dia, quais são as obrigações, aquilo que a gente não pode abrir mão, né? No caso das mães, por exemplo, fazer almoço, né? Alimentação. Não dá para abrir mão desse compromisso. Ou então ir ao mercado, ou então ligar para o mercado trazer as compras. Primeiro, as obrigações, para que dentro dessas obrigações a gente consiga encontrar quais vão ser os nossos períodos de descanso, né? E aí, para as crianças que vão na escola de manhã já normalmente, é preferível que elas acordem e já façam as atividades pedagógicas, né? É preferível. E fazer um combinado com as crianças, que nesse período não vai ter o uso de tecnologias, ou então algum outro período do dia não vai ter o uso de tecnologias. Nós vamos combinar que 2 horas por dia você vai ficar no celular. 2 horas por dia. Você pode escolher se você quer meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora aqui. As crianças são muito visuais. Então, que nem você falou da sua afilhada, é sensacional, porque ela montou um quadro e ela vê, né? Para nós é mais fácil imaginar, para a criança não. Porque como a criança, ainda, dependendo da idade, ainda vive muito no mundo da fantasia, do faz de conta e tudo, então para eles é mais difícil imaginar. Mas, ainda para nós adultos, eu ainda acho que também o concreto faz muito bem. Então, eu prefiro, por exemplo, eu prefiro escrever. Gosto de escrever, inclusive, horário. Aí você tinha dito que era bom as mães colocarem o horário da escola, o horário, de brincadeira, de atividades que são extras, e também ter o momento da criança sem nada, o ócio da criança todos os dias. Exatamente. E nesse período do ócio, é interessante que seja atrelado ao momento sem aparelhos eletrônicos. Que é onde vai ativar a criatividade da criança. Exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, se a criança solicita que a mãe esteja junto, dependendo da disponibilidade da mãe, né? Depende também da mãe, porque é uma relação. Mas se ela solicita que alguém esteja junto, não tem problema. Mas estimular, né? Estimular com que a criança passe um tempo sozinha também. E também os adultos, né? E também isso, Dani. É importante a gente se permitir não ser produtivo o dia inteiro. Tudo bem se as mãezinhas falar, não sou produtiva, não dei conta, tá tudo bem. Nada de viver de Instagram, que, olha meu filho, que lindo, fazendo tudo, e eu consigo fazer todas as atividades. Isso não é vida real. Porque todo mundo surta, todo mundo, às vezes, sai um pouco do controle e tá tudo bem, né? A gente tem que entender que... E outra coisa legal também é a atividade física e o sol, né? Se isso fosse possível, você falou se muito isso for disso. possível, né? Colocar dentro da rotina esses 20 minutos no sol que seja, entre uma coisa e outra, para que a criança faça alguma brincadeira, ou que você, enfim, estejam no sol e faça alguma atividade física, né? Isso pode ajudar também muito no sono. Algumas pessoas que estão relatando de insônia também pode ser porque passam o dia todo sentados ou produzindo e não cansam o corpo, né? Quando vão dormir, o corpo não está cansado.
Muita produção, né? E pouca produção. Então, aqui fica muito agitado e aqui fica descansado, né? Então, é Cansado. preciso também a gente entrar em exercício físico. Então, seriam essas orientações, Dani. A questão do ócio criativo é muito importante. É fazer um acordo com as crianças, acordo, né? Sobre o horário para as crianças terem essa noção de quanto tempo elas vão ter de telas, né, no dia. É um momento da família fazer uma refeição junto, ou passar um tempo junto, também é muito importante. É, atividade física, tomar sol Muito bom. e não lembro se faltou alguma coisa, Não, eu mas acho que e seria as isso. coisas que têm que ser feitas, né? Eu acho que é bem isso. E é legal agora todo mundo que está aí na live poder criar um painel. As crianças, a partir de quantos anos entendem essa rotina? Dani, a rotina, tem muitas teorias que dizem que as crianças, desde que nascem, podem começar Ah, a entrar entendi. numa rotina, né? Entendi. Então, se a Mas criança tem assim, 1 ano, 2, ela já pode entrar nessa rotina. Você já pode sim, e fazer é assim, legal até isso, é até legal a criança participar, né? Por mais que a criança ainda não tenha a linguagem, né, da comunicação totalmente formada, é legal da criança participar. E quando as crianças já escrevem, né, elas podem ser convidadas a elas escreverem, elas montarem, elas desenharem, ou então os pais fazem a estrutura, as crianças pintam. Porque a criança fazer parte disso é ela construir também o dia dela, né? Se os Ah, que pais legal. chegam com uma coisa montada, é isso, Uhum, faz com que as crianças tenham que respeitar uma autoridade, né? Aí uhum, vem a questão do autoritarismo, né? uhum, Então a criança tem que fazer aquilo e pronto, não tenho nem chance de argumentar, né? uhum. Se eu quero, se eu não quero, se a gente pode fazer isso em determinados horários. Mas para as crianças que ainda não escrevem, o desenho, né? Então, horário do almoço, desenha um prato de almoço, hora do sol, desenha um solzinho. É muito legal também essa linguagem, porque as crianças não escrevem, mas a questão do desenho é uma linguagem, né? Muito legal. É muito legal fazer, né? Os desenhos para as crianças menores. E elas adoram, participam bastante, viu, Dani? Ah, Miriam, eu queria super te agradecer estar aqui. O pessoal escreveu mais um pouquinho. A gente precisa ir, porque senão vai cair, né, a nossa live. A Sim. gente não tem mais muito tempo. Eu agradeço de todo mundo que esteve aqui. Agradeço você, linda. Olha, o pessoal adorou essa live, que o pessoal ficou, assim, interagiu. Agradeço, acho que você trouxe muito conforto para todo mundo que está aqui. Mesmo eu não tendo, né, filhos, eu peguei algumas Uhum. dicas e a Uhum. gente continue podendo dividir, ser Com parceiras, certeza. né? Com Sempre. certeza. Sandra, super boa sorte, foca aí, vai dar super certo, né? Só um período e que você use esse período para o seu foco que te deixe mais feliz, né? A Fernanda disse: eu uso uma tabela assim, com a rotina por desenho. Eles adoram. Olha que legal, a Fê já põe em prática e já funciona. Que legal, É, Fernanda. É isso aí. Chamem eles para participar cada vez mais. Eles vão sentir cada vez mais parte da família e são, né? sim. Diferente de algo imposto. Muito legal. A Nena, amei, Sandra. Obrigada, amiga linda, que a gente Dani, sempre obrigada a possa estar você. juntas. Ai, que isso sempre se repita. Obrigada mesmo. Amei fazer parte aqui. Que venham outras lives e muito outros elogios para você, tá bom? Obrigada, querida. Um beijo, fica com Deus. Um beijo, Beijo, outro. meninas. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.